Pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu cercado, como se os problemas fossem exércitos contra a sua vida? Imagine por um momento estar em meio a uma batalha, não com armas humanas, mas com pressões, cobranças, medos e até perseguições invisíveis que tentam roubar sua paz. O que fazer quando tudo parece se levantar contra você? É justamente sobre isso que o Salmo 27 fala, e eu quero, junto com você, mergulhar nessa oração que revela coragem, fé e proteção em tempos difíceis. E eu lhe prometo, a última revelação que trarei hoje vai transformar a forma como você enxerga as lutas que enfrenta. Olá, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Propósito Divino Salmos, um espaço feito para edificar a sua fé e aproximar você da palavra viva de Deus. Você que está me ouvindo agora, escreva nos comentários de qual estado do Brasil você está me acompanhando. Quero orar especialmente pela sua região, pela sua cidade, que o Senhor abençoe a sua casa, que a graça de Cristo alcance cada área da sua vida e que, ao final deste vídeo, você esteja mais fortalecido para enfrentar qualquer situação, porque o Espírito Santo já está aqui para ministrar ao seu coração. O Salmo 27 começa com uma das declarações mais poderosas da Bíblia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Salmo capítulo 27, versículo 1. Repare a força dessas palavras: luz, salvação e fortaleza. Davi não está apenas descrevendo atributos de Deus, mas está afirmando uma experiência pessoal. Ele sabe na prática que Deus o livra, ilumina e sustenta. Davi escreveu muitos dos seus salmos em momentos de fuga, perseguição e guerra. Quando Davi chama Deus de fortaleza, ele não está usando uma metáfora distante. Ele está dizendo que Deus é mais seguro do que qualquer muro, mais firme do que qualquer fortaleza construída pelo homem. E aqui eu quero perguntar a você: o que hoje tem tentado roubar a sua paz? É uma enfermidade? É a crise financeira? É a solidão? Ou são pessoas que se levantaram contra você sem motivo algum? Escreva nos comentários, porque eu quero orar especificamente pela sua vida. Lembre-se, a palavra de Deus diz em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando Davi declara que não tem medo, ele não está dizendo que os inimigos desapareceram. Pelo contrário, no versículo 2, ele fala de adversários que se levantam para devorá-lo. Mas a fé faz com que ele veja além do que os olhos naturais podem enxergar. Pense comigo, será que não é exatamente isso que precisamos aprender hoje? A fé não apaga os problemas, mas nos dá coragem para enfrentá-los, porque a vitória vem do Senhor. E se você está se perguntando, mas como eu posso ter essa coragem? Eu lhe digo, a chave está no versículo 4 do Salmo 27, quando Davi confessa: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja que extraordinário! A prioridade de Davi não era a destruição dos inimigos, nem o fim imediato das batalhas. Ele pede a Deus uma coisa: permanecer na presença dele. Isso nos mostra algo profundo. Coragem não vem da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus. Quando você se concentra em buscar a Deus, em contemplar a sua glória, o medo perde o espaço no seu coração. E eu lhe pergunto, você já experimentou a paz que só a presença de Deus pode trazer? Já sentiu que, mesmo em meio a um caos, havia uma segurança inexplicável dentro de você? Queridos, percebam como essa mensagem é atual. No mundo em que vivemos, onde tantas pessoas sofrem de ansiedade, depressão e insegurança, o Salmo 27 se torna uma oração indispensável. Deus é a luz que dissipa as trevas da mente,
é a salvação que livra da condenação e é a fortaleza que protege contra o ataque dos inimigos visíveis e invisíveis. E aqui está a primeira revelação que quero deixar com você. A coragem verdadeira não nasce dentro de nós, mas vem do Espírito Santo que habita em nós. Como disse o apóstolo Paulo em segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, se você está atravessando tempos difíceis, declare em voz alta junto comigo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a fortaleza da minha vida. Não temerei o mal, porque Deus é comigo. Amados irmãos e irmãs, nessa reflexão sobre o Salmo 27, eu quero que você perceba como a oração de Davi não é apenas um clamor de desespero, mas uma confissão de confiança que cresce a cada versículo. Depois de declarar que o Senhor é sua luz, salvação e fortaleza, ele entra em uma dimensão ainda mais íntima, o desejo de habitar na presença de Deus. Pense comigo. Por que alguém em meio à guerra, cercado de inimigos, pediria apenas para estar na presença de Deus? Isso é extraordinário. Davi entende que a verdadeira vitória não está na destruição dos inimigos, mas na intimidade com o Senhor. A oração é a maior resistência contra o mal, porque coloca o coração humano na presença de Deus. Essa é exatamente a postura de Davi no Salmo 27. Veja o que ele diz no versículo 5. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. Repare a linguagem: esconder, proteger, colocar em segurança. Davi entende que a proteção de Deus é mais eficaz do que qualquer refúgio humano. O tabernáculo, que era o lugar da presença divina em Israel, torna-se para ele a imagem do abrigo espiritual. E aqui está a segunda revelação. Quando você busca a presença de Deus, não importa quão forte seja a tempestade ao redor, dentro de você existe paz e segurança. O Senhor te esconde no seu tabernáculo, Ele te coloca sobre a rocha firme que é Cristo. Pergunto a você, onde você tem buscado refúgio? É nos bens materiais, em pessoas, ou você tem aprendido a se esconder na presença de Deus? O versículo 6 é ainda mais impactante. Então a minha cabeça será exaltada acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com vozes de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor. Aqui Davi mostra que a vitória não é apenas sobreviver ao ataque, mas ser exaltado por Deus diante dos inimigos. E a resposta dele não é vingança, mas louvor. Ele decide oferecer cânticos de alegria em meio à batalha. Isso nos ensina que a adoração é uma arma espiritual poderosa. Quando você louva a Deus no meio da luta, você está declarando que sua fé não depende das circunstâncias, mas do caráter fiel do Senhor. Lembre-se do que Paulo e Silas fizeram em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Eles cantavam hinos a Deus na prisão e, de repente, houve um terremoto que abriu as portas da cadeia. Louvor em meio à luta traz libertação sobrenatural. E eu quero que você faça isso agora mesmo. Escreva nos comentários a frase: eu louvarei ao Senhor mesmo em tempos difíceis. Isso é um ato profético, uma declaração de fé. Porque quando você coloca sua confiança no louvor, o inimigo perde a força contra você. Mas repare como o salmo muda de tom a partir do versículo 7. Até aqui Davi declarava confiança. Agora ele abre o coração em súplica. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem misericórdia de mim e responde-me. Que contraste! Isso nos mostra que a fé não é a ausência de emoções humanas, mas a capacidade de confiar mesmo quando sentimos medo. O coração humano é assim. Há momentos em que estamos cheios de coragem e outros em que trememos de incerteza. E está tudo bem.
O próprio Jesus, no Getsêmani, em Mateus capítulo 26, versículos 38 e 39, disse: Minha alma está profundamente triste até a morte. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Até o Filho de Deus mostrou sua humanidade diante da dor, mas permaneceu submisso ao Pai. Aqui está a terceira revelação. Coragem verdadeira não é ausência de medo, mas decisão de confiar em Deus apesar do medo. O cristão não é alguém que nunca sente fraqueza, mas alguém que, ao sentir-se fraco, clama ao Senhor e recebe força. Como Paulo escreveu em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, quando sou fraco, então é que sou forte. Veja como Davi continua no versículo 8, o meu coração me diz da tua parte, buscai a minha presença. A tua presença, Senhor, buscarei. Isso é extraordinário. O coração dele está em sintonia com o chamado de Deus. Ele entende que a resposta não virá apenas de uma intervenção externa, mas da intimidade com o Senhor. E eu quero perguntar a você, quando foi a última vez que você parou, desligou o celular, afastou-se da correria e simplesmente buscou a presença de Deus em oração silenciosa? Essa é a chave que o Salmo 27 está nos revelando. Em tempos difíceis, a coragem é alimentada pela intimidade com o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, se você tem enfrentado batalhas, perseguições, noites escuras de medo e angústia, eu lhe digo, o mesmo Deus que guardou Davi é o Deus que está guardando você hoje. E Ele está lhe dizendo agora, busque a minha presença. Amados irmãos e irmãs, entramos em um dos momentos mais emocionantes dessa oração. Depois de expressar confiança e também súplica, Davi revela uma verdade que atravessa os séculos e fala profundamente a cada um de nós. No versículo 10, ele declara, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Pense nisso por um instante. Imagine a dor de uma pessoa que experimenta o abandono daqueles que deveriam ser o seu maior suporte, os pais. Davi usa a imagem mais extrema de rejeição para mostrar a certeza absoluta de que o amor de Deus é maior do que qualquer abandono humano. Esse versículo já trouxe consolo para incontáveis pessoas que enfrentaram solidão, rejeição, traição ou até mesmo o luto. E é aqui que está a quarta revelação. O cuidado de Deus supera até o vínculo mais íntimo da terra. Quando tudo falhar, quando todos se afastarem, o Senhor permanece fiel. O profeta Isaías reforça isso em Isaías capítulo 49, versículo 15. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não tenha compaixão do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que promessa extraordinária! É como se Deus estivesse dizendo, meu amor é mais forte do que o amor mais profundo que você conhece. E eu pergunto a você, já passou por momentos em que se sentiu sozinho, sem ninguém para estender a mão? Já enfrentou noites em que parecia que o mundo havia se esquecido de você? Escreva nos comentários se essa palavra está falando diretamente ao seu coração, porque eu quero interceder por você. No versículo 11, Davi continua, ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me por uma vereda plana, por causa dos meus inimigos. Veja como ele não pede apenas livramento, mas direção. Isso é muito profundo. Muitas vezes pedimos a Deus apenas que afaste os problemas, mas Davi pede que o Senhor o ensine a viver de maneira reta, para não cair na armadilha dos adversários. Aqui está a quinta revelação. Coragem não é apenas enfrentar o inimigo, mas andar no caminho de Deus com integridade. Mais perigoso do que a perseguição externa é se perder internamente, desviando-se do propósito divino. Por isso, a oração de Davi é sábia. Guia-me, Senhor, no teu caminho. A oração mais sábia não é por livramento rápido, mas por direção correta.
Porque se estamos no caminho certo, mesmo em meio a batalhas, a vitória é certa. O Salmo 119, versículo 105 confirma isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No versículo 12, Davi acrescenta: não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Repare como esse trecho é atual. Quem de nós nunca enfrentou calúnias, injustiças ou perseguições sem motivo? Quantos sofrem não por aquilo que fizeram, mas por mentiras que inventaram contra eles? Mas a resposta de Davi não é devolver na mesma moeda, e sim entregar a causa a Deus. Isso se alinha perfeitamente ao ensino de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aqui está a sexta revelação. A verdadeira proteção não está em lutar com as mesmas armas do inimigo, mas em confiar na justiça do Senhor. E é exatamente essa confiança que explode no coração de Davi nos dois últimos versículos do Salmo 27. O versículo 13 diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que frase poderosa! Ele não está apenas esperando a vida eterna. Ele crê que ainda nesta vida experimentará a bondade de Deus. Essa esperança é como um farol em meio à escuridão. É o que sustenta o coração aflito. É o que dá ânimo para continuar caminhando mesmo quando tudo parece perdido. E eu quero declarar sobre a sua vida: você ainda verá a bondade do Senhor na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, na sua família. O Senhor não permitirá que sua história termine em derrota. E por fim, chegamos ao versículo 14, que fecha este salmo com chave de ouro. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esse é um chamado à paciência ativa, à coragem perseverante. Davi sabia que a resposta de Deus não vem no nosso tempo, mas no tempo certo. Aqui está a sétima revelação. Esperar no Senhor não é ficar parado, mas manter-se firme na fé, adorando, confiando e avançando, mesmo quando a resposta demora. É viver com a certeza de que a fidelidade de Deus nunca falha. E eu pergunto a você: você tem esperado em Deus ou tem se desesperado com o silêncio? O que este salmo está ensinando é que o silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não percebe. Queridos, o Salmo 27 nos mostra a jornada da alma, da confiança inicial, passando pelo clamor angustiado, até chegar à esperança perseverante. É um retrato da vida cristã. Dias de coragem, dias de medo, dias de espera. Mas em todos eles, Deus permanece o mesmo. E eu quero que você declare agora: eu espero no Senhor com coragem e fé. Escreva isso nos comentários, porque isso vai fortalecer não só você, mas também os irmãos e irmãs que lerem e se edificarem com sua fé. Amados irmãos e irmãs, agora é o momento de colocar em prática tudo o que aprendemos. Confiança em Deus, busca pela sua presença, entrega da angústia e declaração de coragem e fé. Feche seus olhos por um instante, respire fundo e sinta a presença do Senhor envolvendo você e sua família. Repita comigo em pensamento: o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. Imagine essa luz dissipando cada sombra, cada medo, cada dúvida que você carregou durante o dia, ou mesmo há anos. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão e irmã que está assistindo este vídeo no canal Propósito Divino Salmos. Senhor, venha com tua luz sobre a vida deles, iluminando os caminhos escuros, abrindo portas que pareciam fechadas e trazendo proteção contra todo inimigo visível e invisível. Senhor, que eles sintam hoje, de maneira sobrenatural, que a Tua presença é o refúgio seguro em qualquer tempestade. Senhor,
Nós declaramos que nada nem ninguém poderá derrotar aqueles que confiam em Ti. Que cada palavra do Salmo 27 se torne uma armadura espiritual sobre a vida de quem está ouvindo. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Tu, Senhor, me acolherás. Pai, console corações feridos, restaure relacionamentos quebrados e encha de paz aqueles que se sentem sozinhos. Eu profetizo coragem sobre cada vida. Que o medo seja dissipado pelo Espírito Santo e que a confiança na Tua proteção supere qualquer ameaça. Como Davi declarou, Senhor, nós pedimos direção. Ensina-nos os Teus caminhos, guia-nos em veredas retas. Não permita que o inimigo nos engane e coloca sobre nós a Tua proteção como uma muralha invisível que nenhum poder pode atravessar. Que toda injustiça, calúnia e perseguição se desfaça diante do Teu nome poderoso. Que cada palavra falsa seja anulada e que a verdade e a justiça prevaleçam na vida dos Teus filhos. Senhor, fortalece o coração de cada um para que eles se levantem com coragem, sabendo que a vitória já é deles em Cristo Jesus. Declaramos que eles verão a bondade do Senhor na terra dos viventes, mesmo em meio às dificuldades. Que a esperança floresça, que a fé se renove e que o louvor nunca cesse, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Senhor, que cada coração aqui presente seja um testemunho vivo do Teu poder, da Tua fidelidade e do Teu amor imutável. E antes de finalizarmos, quero lhe lembrar de algo fundamental. Aceite Jesus como Salvador de sua vida, como disse o próprio Davi, e está registrado no Salmo 27. A presença de Deus é o refúgio seguro, e nele encontramos coragem e proteção, mesmo em tempos difíceis. Amados, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que a coragem do Senhor esteja com você, que a proteção divina cubra você e sua família e que a esperança nunca se apague. Este é o canal Propósito Divino Salmos e nos vemos em nosso próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios e bênçãos contidos na Palavra de Deus. Amém.